Dá uma olhada nessa frase do Jim Rohn. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Tá, mas o que tem a ver isso com o vídeo de hoje? Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal TecDados. Hoje é o primeiro vídeo que a gente está trazendo um modelo aqui, um algoritmo para estudar. Vamos falar hoje do KNN, que é um algoritmo tanto pode ser usado para classificação quanto para regressão. Então vamos lá, se você tiver dúvida aí durante o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder para você, beleza? Tá, e voltando naquela frase, né, que eu trouxe no começo do vídeo, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Eu gosto bastante dessa frase, eu acho que ela é muito verdade. Mas o que ela tem a ver com o nosso vídeo, né? O que ela tem a ver com o KNN? Eu vou mostrar aqui para você a intuição do funcionamento do KNN e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos trazer então um problema prático para a gente entrar no assunto, né? Vamos imaginar uma base histórica hipotética aqui, que a gente tenha várias pessoas nessa base e a gente tem duas informações dela, renda e idade. E a gente tem uma variável target aqui, que diz se aquela pessoa comprou ou não comprou determinado produto ali. Fazendo um plot dessas duas variáveis, a gente tem mais ou menos isso, tá? Então a gente consegue perceber que tem uma concentração de pontos aqui de pessoas que comprou mais em cima, né? De renda mais alta e de idade menor. Então provavelmente aqui esse produto hipotético ele é voltado mais para pessoas jovens e com poder aquisitivo um pouco maior, né? E nosso objetivo é construir um modelo para identificar potenciais clientes novos. Então vai entrar novos clientes na nossa base de dados, a gente vai ter que classificar ele como um potencial cliente para compra ou não, para a gente de repente ofertar esse produto para aquele cliente. Como você acha que um novo objeto, vamos supor esse objeto cinza que está piscando aqui, como você acha que ele seria classificado aqui diante desse problema? Bom, intuitivamente eu imagino que você deve ter dito que ele seria classificado como comprou, né? Já que ele está ali rodeado por outros objetos, por outras pessoas parecidas com ele, né, que também compraram o produto, muito provavelmente ele seria classificado como comprou. E essa é a intuição, é exatamente assim que funciona o KNN, esse é o princípio de funcionamento dele, né? Objetos mais próximos definem a decisão do modelo, então ele sempre vai buscar pelos vizinhos ali na região, né, próximo daquele objeto, para fazer a escolha da classe daquele objeto. Daí o nome, K Nearest Neighbors, né? Os K vizinhos mais próximos. Quem são esses K vizinhos mais próximos? E não importa aqui se a gente está falando de 2, 3 ou 10 variáveis, né? Naquele exemplo a gente tinha só renda e idade. Aqui nesse outro gráfico a gente já tem 3 variáveis. Então, a partir disso a gente não consegue visualizar, mas o modelo vai conseguir encontrar, ele vai se virar e identificar quem são os objetos mais próximos para fazer essa classificação. E para isso a gente precisa escolher o parâmetro mais importante do KNN, que é a variável K, que ela define justamente quantos vizinhos que eu vou considerar para fazer essa avaliação. Então veja aqui esse exemplo, né? Se a gente considera um K igual a 3, a gente vai olhar para esses 3 vizinhos mais próximos e provavelmente aqui a gente diria que a classificação desse objeto é triângulo verde, né? Classe B, porque tem mais objetos da classe B do que da classe A dentre os 3 vizinhos. Mas perceba, se a gente aumenta o K para 7, a gente já está falando de uma região em que a maioria é da classe A, né, classe vermelha. Esse objeto provavelmente seria classificado como classe A. Então, dito isso, eu já adianto que a votação ela pode ter essas duas formas. A primeira é essa que eu acabei de falar, né, baseada na maioria dos objetos, dentre os vizinhos mais próximos. Existe uma forma também de ponderar o peso, a distância daquele objeto e usar isso como um peso a mais. Ou seja, objetos mais próximos daquele objeto que eu quero prever, ele vai ter um peso maior nessa decisão. Vamos olhar isso, como é que isso funciona. Imagina que a gente tem aqui esse asterisco branco, que é um novo objeto na base, e a gente precisa classificar ele. Perceba que ele está mais próximo aqui dos objetos rosa, mas se a gente colocasse um K igual a 5, por exemplo, esses 3 objetos aqui, eles entrariam na conta e esse objeto seria classificado como azul, né? Então, o método de calcular pela distância ajuda em situações como essa. Aqui, como que a gente faria? A gente teria a somatória dos inversos da distância. Então, vamos supor que esses objetos azuis, todos eles estejam a uma distância de 4. E os objetos rosas a uma distância de 2. Quando a gente aplica o inverso e soma, perceba que a soma dos objetos rosa vai dar 1, que é maior do que o 0,75 da soma dos objetos azuis. Então, nessa situação, o objeto seria classificado aqui como sendo da classe rosa.
E aí vamos entrar bem pouquinho aqui na intuição de como funciona o cálculo. Eu vou falar da equação, mas se você quiser, você pode pular essa etapa, tá? Acho que só a intuição aqui já vai ser suficiente para você entender como que essa distância é calculada. Basicamente, existem dois principais métodos aí de cálculo de distância, são os mais usados, tá? Existem outros, mas esses são os mais usados, que é a distância euclidiana e a distância de Manhattan. Intuitivamente, a distância euclidiana ela vai olhar ali a distância mais curta entre os dois pontos, né? Então, se você tem um ponto A e um ponto B, a euclidiana vai ser ali a distância mais curta entre elas. Já a distância de Manhattan, a gente não consegue percorrer ali a diagonal no nosso espaço cartesiano, né? Então, a gente sempre vai andar ou na vertical ou na horizontal, nos sentidos ali perpendiculares aos eixos, tá? Então, imagina que a gente está olhando uma cidade e de um ponto A ao ponto B é uma linha reta, né? Independente dos quarteirões. Isso seria a distância euclidiana. Já Manhattan seria a distância percorrida se a gente fosse contornando os quarteirões até chegar naquele ponto B, entendeu? Trazer uma formulação aqui que ela é bem legal, da distância de Minkowski, que é uma fórmula que ela vai generalizar ali tanto a distância Manhattan quanto a distância euclidiana, tá? Por quê? Porque com a mesma fórmula, alterando só esse parâmetro P, a gente consegue chegar nas duas equações, tanto de Manhattan quanto euclidiana, tá? Então, antes da gente falar de fórmulas aqui, vamos falar da intuição básica, né? A distância euclidiana aqui entre esses dois pontinhos, vamos chamar aqui de ponto A e ponto B. A distância euclidiana entre esses dois pontos vai ser justamente o 5 aqui, ó, que é essa diagonal, a hipotenusa aqui que liga os dois pontos, né? O caminho mais curto entre eles. Já a distância de Manhattan vai ser a soma dos catetos, vai ser 4 mais 7, mais 3, perdão, que vai dar 7 aqui, é a distância de Manhattan. Vamos ver isso na fórmula? Para usar a distância de Manhattan, a gente vai usar essa fórmula aqui e substituir o P por 1, tá? Então, direto aqui nos números, a gente teria aqui substituindo na fórmula o primeiro elemento aqui, o x de cada variável, né, que seria o 5 e o 1 aqui, essa subtração, elevada a 1, porque aqui a gente está elevando a P, né? Mais o módulo do outro elemento, aqui no caso é o 4 e o 1, né? 4 menos 1. Isso tudo vai ser elevado a 1 dividido por 1, porque aqui a gente tem o elemento P, e esse P justamente ele é 1 aqui na nossa fórmula de Manhattan. E aí se a gente avançar isso, a gente vai ter o módulo de 5 menos 1, mais o módulo de 4 mais 1, que é igual a 4 mais 3, que é igual a 7, conforme a gente tinha previsto aqui. Já a distância euclidiana, ela tem a mesma concepção, só que ela vai levar ao quadrado aqui, porque o P é igual a 2. Para usar a euclidiana, a gente usa o P igual a 2. E aqui, como a gente tem 1 elevado a meio, na verdade isso aqui vai virar uma raiz quadrada de todo esse elemento. E fazendo essas contas aqui, a gente vai chegar na raiz quadrada de 25 e no valor de 5, que é justamente essa hipotenusa, tá? Então, de forma bem básica, é assim que funciona o cálculo de distância, tá? Então, se nós tivéssemos outras dimensões aqui, uma outra variável, né, por exemplo, a variável C, basicamente a gente somaria aqui, da mesma forma, os dois elementos ali, o Z de cada um dos dois pontos, e colocaria dentro da fórmula aqui e vai funcionar numa boa, beleza? Então aqui para fechar a parte de modelo, vamos falar da intuição do funcionamento dele como um todo, tá bom? Imagina então esses pontos aqui no nosso espaço e chegou uma nova variável para a gente calcular ela, né? Qual que é a classe desse objeto? Primeiro, a gente vai medir a distância desse objeto para todos os outros objetos da base, beleza? E aí a partir disso, a gente gera uma lista ordenando essas distâncias do menor para o maior e com base no nosso valor de K, vamos supor que aqui seja K igual a 5, a gente pega ali os 5 primeiros, né, da lista e define a classe. Nesse caso, tem 4 rosas contra 1 azul, a classe desse objeto vai ser rosa, isso considerando aquele voto majoritário, sem considerar a ponderação por distância, beleza? E aqui uma atenção que eu quero chamar para vocês é que o KNN é um algoritmo baseado em distâncias, como a gente acabou de ver os cálculos, né? Então, existem algumas premissas que a gente precisa seguir para garantir que o modelo vai funcionar bem, tá? Primeira delas, obviamente, os dados precisam ser numéricos para a gente fazer essas operações matemáticas. E aí, mais para frente, em outros vídeos, eu vou trazer aqui a teoria e a prática de como que a gente faz isso, tá? Tem algumas técnicas aqui. E a segunda premissa, que é muito importante também, é que os dados precisam estar padronizados ou normalizados nessas variáveis. O que seria isso? Vou dar um exemplo aqui bem prático para a gente entender o efeito disso e a importância disso, tá bom? E mais para frente também eu vou trazer vídeos explicando essas e outras técnicas de padronização e escalonamento de variáveis. Imagina que então a gente tem o mesmo problema lá do começo, ó, renda versus idade. Só que perceba que no eixo da idade a gente tem aqui uma distância de 40 anos, ou 40 unidades, né, que é de 15 a 55. Já que no eixo da renda, a gente vai de 0 a 8 mil, então tem uma distância aqui de 8 mil, né?
Ou seja, essa variável ela é muito mais relevante em termos numéricos, simplesmente dito, do que a variável de idade, né? Aí eu vou fazer uma coisa aqui para te mostrar o impacto disso. Vamos pegar essa escala aqui, ó, e vamos transformar ela, colocar ela nessa mesma escala de 0 a 8.000, pra gente ver como que fica. Dá uma olhada nisso. Como a escala agora tá de 0 a 8.000, os pontos ali parecem estar muito mais próximos aqui numa linha quase que em zero no eixo X, né? E o que vai acontecer se a gente não tratar esses dados e passar eles para o modelo, ele vai tentar calcular as distâncias em cima disso aqui. Aí eu te pergunto, veja por exemplo, essa variável aqui, ó. Ela está muito mais próxima dessa daqui, não é verdade? Mas quando a gente faz coloca as escalas no mesmo valor numérico, esse ponto ele acaba estando mais perto daquele outro ponto ali, ó, que está lá atrás, que são esses dois pontinhos aqui. Então daí a importância de sempre padronizar as escalas aqui, beleza? Então, vantagens e desvantagens desse algoritmo aqui. Vantagens, a gente não necessita treinar um modelo, apenas armazena em memória os dados de entrada, tá? É aquilo, né? A gente passa todos os dados da nossa base e quando entra uma variável nova, a gente vai calcular as instâncias. Então, por isso que ele é chamado de algoritmo lazy, né? A gente não tem uma etapa clara de treinamento. É um algoritmo simples, então, para você explicar a intuição dele para alguém, de repente para uma área de negócio, ele é bem simples de entender, né? Ele é naturalmente incremental, então novos pontos, quando vão sendo classificados, eles já podem fazer parte daquele grupo que são os vizinhos para outras classificações. Pode ser usado para problemas de regressão, com poucas alterações. Então, ao invés de a gente ter classes ali, escolher qual que tem majoritariamente a maioria das classes, a gente pode pegar a média de alguma variável ali, desses 5 vizinhos, e assumir que aquele valor é a previsão para o pontinho que a gente está querendo prever. E é um algoritmo não paramétrico, a gente não tem uma fórmula, a gente não precisa gerar coeficientes, que seria um algoritmo paramétrico, né? Então ele é muito tranquilo, muito intuitivo aqui, fácil de entender. Agora, desvantagens, muitas dimensões pode tornar ele complexo, então a gente fez exercícios aqui com 2, 3 dimensões, mas se a gente tivesse 50, 100, 1000, isso poderia tornar ele mais complexo. A escolha de K é difícil também. Se a gente colocar um K muito pequeno, a gente tende a sempre escolher o ponto que está mais próximo, ou seja, vai gerar um overfit ali, né? E se a gente coloca um K muito grande, a gente vai generalizar demais, de repente pode pegar uma área muito grande ali e gerar problemas para nossa classificação. Ele sofre com problemas de escala, como eu mostrei para vocês, então a padronização precisa ser aplicada, né? E por fim, a predição é uma etapa computacionalmente custosa. Você imagina se a gente tivesse 1 milhão de registros e entrou agora um objeto novo que eu preciso classificar ele. Eu precisaria comparar a distância desse objeto para 1 milhão de registros. Isso seria muito caro computacionalmente. Porque além de comparar a distância, que seriam vários cálculos, depois eu preciso ordenar essas distâncias para aí sim escolher ali quais são os top 5, por exemplo, né? Então isso é caro e complexo para o modelo, tá? Então existem técnicas, a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá? Mas existem técnicas de particionamento de espaço aqui que ajudam nisso, tá? Ele vai reduzir esse esforço operacional aqui do modelo para ele ter uma performance mais rápida na etapa de previsão ali, beleza? E por fim eu quero deixar aqui com vocês esse card resumo. Basicamente ele tem tudo o que a gente falou até aqui consolidado para você usar isso como material de apoio, como material de consulta e até para comparar um modelo com outro, caso você queira, por exemplo, saber qual que o modelo vai se adaptar melhor para aquele case, né? Vamos supor. Então aqui a gente tem vantagens, desvantagens, o funcionamento, premissas, como a gente avalia o desempenho, etc. Eu vou deixar um link para esse material aqui, em algum lugar aqui na legenda desse vídeo, beleza? E para fechar, vamos fazer uma parte prática aqui rápida para mostrar uma implementação de um KNN em Python. Bom pessoal, vamos fazer uma implementação rápida aqui. Eu vou assumir que você já conhece Python, então para a gente ser bem objetivo aqui, tá? Mas se você não conhece e quer aprender, deixa aqui nos comentários que eu posso te indicar alguma trilha legal para quem está começando, beleza? Vamos lá. Aqui eu estou importando as variáveis, dentre elas estou importando o dataset do Iris aqui, que é o que a gente vai usar no nosso exemplo. Para quem não conhece, o dataset do Iris, ele tem aqui uma série de variáveis sobre flores, tá? Basicamente são 4 medidas ali das folhas dela, né? Igual tá nessa imagem aqui. E a gente tem 3 classes de flores aqui. É a setosa, a versicolor e a virgínica. Então a gente vai usar esse dataset para tentar aqui treinar e validar um KNN. Vamos começar aqui importando esse dataset então. Eu vou mostrar como que está a disposição desses dados. Basicamente é isso que a gente tem, tá bom? As 4 variáveis em centímetro e a nossa variável target, que é que a gente quer prever, tá? Legal, aqui só um plot do shape rápido. A gente tem 150 elementos com 4 dimensões.
E aqui, como a gente não consegue plotar um gráfico em 4 dimensões, eu vou fazer um plot para cada parzinho aqui de variável, só para a gente ter uma ideia inicial de como está a disposição desses pontos, tá? E olha que interessante aqui, dá pra gente ver por essa distribuição que talvez só com um parzinho dessas 4 variáveis, a gente já conseguiria treinar e ter bons resultados com KNN, tá? Porque ela tá bem separado aqui as classes, né? Então a gente conseguiria, de repente, ter um resultado positivo, mas como a gente tem as 4 variáveis, vamos usar elas aqui, as 4 no modelo, e vamos ver como é que ele se comporta. Tô importando aqui o Train Test Split, eu vou trazer um vídeo também falando sobre disso, mas basicamente o que a gente vai fazer agora aqui é dividir o dataset em 2 pedacinhos. O primeiro a gente vai ter 105 elementos que a gente vai usar para treinar o modelo, e o outro a gente vai ter os outros 45 elementos, que a gente está chamando de base de teste. Então eu vou treinar o modelo, depois eu vou dar esse dataset de teste para ele e falar, modelo, dá uma olhada aqui e me diz quais são as previsões para esses valores aqui. E aí eu comparo o que o modelo me disse com os valores reais, para saber como que está a acurácia, a precisão ali do modelo. Vamos então aqui importar o KNN. Vou rodar aqui, instanciei ele, e basicamente aqui eu coloquei número de vizinhos igual a 5, né? Eu escolhi 5 aqui. E esse waves aqui é como que a gente vai fazer o cálculo de distância, se vai ser pelo voto majoritário ou se a gente vai considerar a distância dele, né? Basicamente eu precisaria mudar aqui para distance, para considerar a ponderação ali da distância, beleza? Vamos manter o uniforme aqui. Vou dar o fit aqui com os dados de treino, xtrain e ytrain, e vou gerar 2 variáveis aqui. Basicamente, a que a gente vai usar é essa ytestpred. Deixa eu mostrar ela para vocês. Eu já fiz o predict, então, da minha base de teste, e o modelo disse que assim, olha, dentre esses 45 elementos, eu acho que tá mais ou menos assim, ó. O primeiro elemento é da classe 1, o segundo elemento é da classe 2, e assim por diante. Esse foi o palpite do modelo, beleza? Agora o que a gente vai fazer é comparar esse palpite do modelo com os dados reais que a gente tem. E antes disso, só fazer um exemplo aqui, ó, de um predict de um valor único aqui, tá? Passei aqui 4 variáveis, que seriam os 4 tamanhos ali das folhas, né, da íris, e aqui ele me retorna o valor. Por exemplo, aqui ele diz que a predição dessa flor seria 1, tá bom? E por fim, vamos avaliar aqui o nosso modelo, tá? Eu chamei aqui, dentro da própria biblioteca do sklearn, o Accuracy Score, que vai calcular o score pra gente. Então, para ele, a gente passa aqui, ó, o y-test, que é a variável target real, que a gente conhecia, a gente tinha, e o y que o modelo previu pra gente. Quando a gente roda isso, ele deu aqui, então, que o modelo teve uma acurácia de 97% aqui desses registros, ou seja, daqueles 45 valores que a gente separou para teste, 97 ele acertou, errou só 3%. Um belo desempenho, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado, você tenha aprendido um pouco, entendido aqui a intuição do KNN. Qualquer dúvida, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Outro tema que você quer ver no futuro, pode comentar aqui também que eu vou tentar trazer. E compartilha com alguém que está estudando, que está na jornada de aprender Data Science. E muito obrigado, até o próximo vídeo.